E a igreja? Bom dia, bom sábado. É maravilhoso estarmos na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome dEle. Que você possa entrar nesse clima de adoração, se colocar na presença do Pai para adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos louvar ao nosso Senhor. Amém? Convido você a se colocar de pé para adorar o nosso Deus. Quando ouvimos do amor que Deus nos tem e as promessas tão preciosas que nos fez, as histórias incontáveis de um amor incomparável, nós sentimos que este amor vai mais além. Fonte sempre a jorrar de bondade, esperança e de paz. Seu olhar de compaixão alivia e traz perdão. Nós pedimos que nos venha confortar. Santo, santo Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, muito obrigado porque o seu amor é incomparável, teu poder é inabalável. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu mais um sábado em nossas vidas. Que o Senhor possa, neste momento, colocar o teu Santo Espírito sobre cada um de nós
nos batizando com teu Santo Espírito, e que possamos louvar e engrandecer o teu santo nome neste grande sábado. Este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Bom dia mais uma vez. Pode ir tocando, amigo. Gostaria de convidar as crianças e, ao mesmo tempo, o Quarteto Adventos. Pode vir. Vem, vou apresentar vocês. Pode vir, hein, amor? Podem ir sentando por aqui, todo mundo. Cadê as crianças? Tudo bem? Hoje a tia trouxe umas pessoas diferentes para contar a história para vocês. Tá vendo esses 4 rapazes aqui? Bonitos. Eles são o Quarteto Adventos. Eles vieram lá do norte do estado, lá longe, para estar aqui conosco nessa manhã. Em especial, eles vão cantar uma música e contar uma historinha muito legal para vocês. Então, podem olhar para eles, que eles vão contar e cantar uma historinha bem legal para vocês nessa manhã, tá bom? Tia Lalesca. Oi. Bom dia. Bom dia. Crianças, bom dia. Tudo bem com vocês? Igreja, bom dia. Feliz sábado. Nós vamos contar uma história para vocês de uma forma um pouquinho diferente, mas nós temos uma participação especial aqui da igreja. Nós queremos convidar o Galter. Cadê? É Galter, né? Cadê o Galter? Tá aqui. Não podia faltar. Ele ainda não sabe o que ele vai fazer, mas ele vai fazer. Você vai contar a história para as crianças. Você sabia disso? Não. Então, é só você ficar aqui na frente, aqui junto com as crianças, e você vai contar a história para elas. Presta bastante atenção, hein? Simples. Muito simples. Ao contrário. Vamos? Ô Jonas, ô Jonas, vai a Nínive, vai Jonas. Deus falou assim a Jonas, vai a Nínive pregar. Se escondeu da face do Senhor e para Tarsis foi, tomando o navio. As águas se agitaram, a culpa era de Jonas, o lançaram ao mar. Ô Jonas, ô Jonas, onde estás, ô Jonas? Nínive. A Nínive então não foi Jonas. Nínive A Nínive então não foi Jonas. está no fundo do mar. O Senhor preparou um grande peixe para que a Jonas pudesse tragar. E logo estava Jonas no ventre do peixe. Então ele se arrependeu, humilhado clamou a Deus. Colocado para fora foi fazer o que Deus mandou. Foi Jonas, Uê, foi Jonas, uê, foi a Nínive, foi Jonas, Nínive, A Nínive agora foi Jonas. Nínive, A
a Nínive, agora foi Jonas. Foi falar de Deus. Foi Jonas. Foi Jonas. Foi a Nínive. Foi Jonas. Paumba, paumba, uau, uau. Paumba, paumba, uau, uau. Foi a Nínive. Se foi, 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 foi a Nínive. Se foi. Amém. Amém. Jonas, você aprendeu uma grande lição nessa manhã. Quando Deus manda, A gente obedece. ouviram, crianças? Quando Deus pede, nós temos que obedecer. Agora vamos fazer a oraçãozinha. Titio Hélio. Posição para a oração. Papai do céu, obrigado pelo exemplo de Jonas, a não ser seguido por nós, porque nós queremos ser crianças obedientes e viver sempre nos teus caminhos por Jesus. Amém? Amém. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Que divertida a história, né? As crianças e os adultos gostaram. O Marcelo Sena adorou ali atrás. Vamos aos anúncios de hoje. Multirão de Natal. Faltam 6 quartas-feiras para o Natal. Já imaginou, galera? Como diz todo mundo, o ano já acabou. E aí, o que você fez? Vamos considerar nosso guarda-roupa, as coisas que a gente não usa mais, que não funcionam mais para a gente. Alguns emagreceram, outros engordaram. As crianças cresceram, graças a Deus. Vamos fazer aquela limpa. Vamos trazer para o pessoal fazer o bazar, que é sempre um sucesso. Por favor, deixem os itens na portaria da associação. E não se esqueçam, os itens que mais precisamos, todos são importantes. Mas que mais precisamos são de roupa infantil e roupa masculina. Então, mulherada, é a chance para você dar uma geral aí no marido, tá bom? Lembrando que todos os nossos cultos são transmitidos, são gravados, e você estando aqui com a gente, você autoriza o uso da sua imagem para tal, tá bom? 4 lembretes. Limpeza. Se você trouxe um copinho aqui para cima, em caso, né, de necessidade, por favor, lembra de recolher, lembra de levar. Se sua criança trouxe lápis de cor, também cuidado. A gente pede, né, que não traga canetinha por conta dos bancos, se possível. A gente agradece a compreensão de todos. Em relação à alimentação, vamos manter o nosso templo o mais bem cuidado possível. Lembrando que os bancos da frente, com recuo, e também os de trás, são para os cadeirantes e suas famílias. Todos nós gostamos de sentar perto da família, perto dos amigos, e eles também gostam e, às vezes, precisam da família por perto para auxiliar com alguma necessidade. Pode voltar, vocês estão muito apressados hoje. Terceiro, a plantinha em frente ao bebedouro. Ela é cuidada, vocês acreditam? Não precisa regar ela com o restinho de água do copo, tá bom? Vocês já mataram algumas plantas, o Gugu já está chateado com vocês, então, por favor, não precisa regar a plantinha. Todo mundo cuida dela, tá? Você pode descartar a sua água no filtro, ou mesmo beba, né? Porque eu acredito que o seu corpo precisa muito mais que a plantinha, tá bom? E o mais importante anúncio de hoje foi pedido pela direção da igreja. Quando nós terminamos o culto, não significa que o programa acabou. Nós vamos nos dividir em classes para estudo da escola sabatina. Aqui na frente o pessoal vem cantar, às vezes vem dar uma orientação.
E aí eu sei que o sábado é um dia muito feliz e a gente quer muito conversar, a gente quer muito abraçar os nossos amigos, só que a igreja está virando uma grande feira e nós ainda estamos na presença de Deus para o culto. Então nós pedimos muito que todos vocês nos ajudem. Alguns irmãos ainda vão chegar, eu estou vendo os bancos vazios, mas os que estão aqui, por favor, nos ajudem a manter a reverência, tá bem? É muito importante o calor humano, a convivência com os irmãos, mas que isso não atrapalhe o culto. A transmissão é interrompida, mas o culto segue aqui. E, ultimamente, está muito feio, muito feio. Se você puder parar e reparar, eu espero que você não veja mais, porque a partir de hoje nós vamos mudar. Mas, por favor, tenha esse carinho e lembre que o culto continua, tá bom? A escola sabatina também é muito importante, assim como o culto. Seguimos. A classe de inglês fez muito sucesso sábado passado. Era para acontecer uma vez no mês, mas o pessoal pediu bis. Então, hoje nós teremos novamente a classe de inglês com o pastor Samuel e quem quiser participar, tá bom? Então, hoje, quando você vê o grupinho junto aí, eu acho que é nos bancos aqui embaixo que eles ficam, você, se quiser participar, se quiser gastar seu inglês aí que você treinou durante a semana, participe com eles. A lição vai ter hoje novamente a classe de inglês. Próximo. Inscrições do Caleb ainda estão abertas. Garanta a sua vaga. Escreva seu jovem. Jovem, chame seus amigos. Vamos continuar com essa obra que é tão bonita. A Luciana e o Ministério das Possibilidades nos informou que está ocorrendo um curso de Libras online e 100% gratuito. É a sua chance de falar uma outra língua sem muitos erros, tá bom? É uma chance bonita da gente poder se comunicar e transformar vidas e, quem sabe, termos um departamento aqui na frente, né, voltar a ter igual tinha no passado, para poder fazer as Libras. Então, quem tiver interesse, aos jovens, os mais adultos, por favor, venha fazer parte desse ministério tão bonito. E, por último, não menos importante, domingo, amanhã, a gente começa uma nova série com o pastor Rafael, e ele convida todos vocês a estarem presentes, assim como convida vocês a convidarem outras pessoas para vir conhecer a série O Milagre. Tá bom? Feliz sábado a todos. Querida igreja, bom dia. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que bom estar em casa, muito bom mesmo. Quero agradecer a todos pela sua presença, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, viu? Pastor Samuel, bom dia. Tudo certo? Vocês estão sem microfone, né? Vamos pegar ali depois o microfone para vocês. Mariana também, bom dia. Deus abençoe. Amigos, nós teremos esse momento e vou precisar da atenção de vocês. Nós estamos no final do ano, agora em nova igreja, em novo templo e com uma igreja em movimento, viva, ativa. E nós queremos continuar aqui os processos relacionados à escolha dos oficiais da igreja. Então, começamos hoje, oficialmente, o processo da comissão de nomeações da Igreja Central de Vitória. Esse é um processo que acontece todo ano e a gente quer ter a maior representatividade possível para que a igreja continue com todos os seus ministérios participando, ativos. Então, funciona assim. Acho que todos sabem como funciona, mas só para relembrar vocês aqui, nós teremos hoje a escolha da comissão organizadora. Antigamente, na minha época, chamava de comissão grande, né? Lembra dessa época, né? Comissão grande. Então, nós vamos escolher hoje a comissão organizadora. Esta comissão organizadora se reúne hoje à tarde, às 4h30, e essa comissão organizadora vai escolher o que nós chamamos de comissão de nomeações, ou comissão pequena. E essa comissão de nomeações, a partir de sábado que vem, ao ser votado por essa plenária, vai começar a se reunir para propor o nome de todos os ministérios, anciãos, tesouraria, secretaria, todos os ministérios da igreja para 2026. Então é um processo participativo, importante, e você é convidado a participar conosco, tá? Então hoje começaremos então o processo da escolha da comissão organizadora. E é um processo espiritual. A nossa igreja ela é organizada, mas ela principalmente é dirigida por Deus. E o que nós queremos é que Deus direcione todas as coisas, e todos aqueles que são membros dessa igreja podem participar deste momento. Né, pastor Samuel? Tudo certo? Exatamente, pastor. Tudo certo. Bem.
Então vamos fazer o seguinte, antes de eu passar aqui as orientações para a gente seguir para a votação, Mariana, eu queria pedir uma oração, de maneira muito especial, para que Deus possa estar abençoando aí poderosamente essas decisões, né? Você ora para nós, pastor Samuel, por favor. Vamos orar. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos pedir agora a direção do céu sobre o que falaremos agora. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos oriente, porque iremos decidir, iremos escolher pessoas para representar a Tua igreja. E queremos pedir que o Senhor nos ajude agora. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então vamos lá, para a gente poder ser rápidos aqui, o processo da comissão organizadora. O que diz a orientação do manual da igreja? Só para a gente poder relembrar como é que funciona o processo. Até coloquei ali para você relembrar junto comigo. Não vou enxergar, então vou olhar para cá. Olha, a igreja então tem que nomear uma comissão organizadora responsável por escolher a comissão de nomeações. A comissão organizadora pode ser escolhida de uma dessas duas formas e apresenta duas opções. Então esse é o meu primeiro voto aqui. Qual que é as duas opções? Primeira, por nomeação verbal ou escrita pelo plenário. Agora olha lá embaixo, o tamanho da comissão organizadora deve ser de 5 a 7 membros a mais que o número de membros da comissão diretiva da igreja. Então a primeira opção será nós citarmos nome por nome da formação dessa comissão organizadora. Quantas pessoas? 5 ou 7 pessoas a mais do que a comissão da igreja. Mariana, quantas pessoas temos hoje na comissão da igreja? 40 nomes. Então, nós teremos que citar 45 ou 47 nomes. Eu acho que é bastante coisa. Mas vamos lá. Temos a segunda opção. A segunda opção é por uma autorização da igreja, que nós vamos votar agora, para que a comissão diretiva da igreja, junto com 5 a 7 pessoas adicionais escolhidas pela igreja, funcione como a comissão organizadora. Então, a segunda proposta é que a gente coloque a comissão da igreja, que são os líderes que foram escolhidos para esse ano, mais 5 ou 7 pessoas. Então, essa é a segunda opção. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer agora é pedir um voto para escolher a opção número 1 ou a opção número 2. Ok? Podemos seguir? Então, vamos lá. Quantos acham que deve ser a opção número 1 e ser citado nominalmente todos os 45 nomes? Levante a sua mão, por favor. Temos aqui algumas opções. Quantos acham que deve ser a opção número 2, a comissão da igreja, mais 5 ou 7 nomes? Levante a sua mão. Então, está votado opção número 2. Então, a comissão da igreja, mais 5 ou 7 pessoas. Segundo voto, 5 ou 7 pessoas. Quantas pessoas a mais além da comissão da igreja? Né? De 5 a 7. Mas como nós queremos ter um número ímpar, o ideal seria 5 ou 7, já que temos 40 na comissão da igreja. Então vamos lá. Quantos acham que deve ser 5 pessoas? Levante a sua mão, por favor. Ok. Quantos acham que deve ser 7 pessoas? Levante a sua mão. Ok. Está votado. Então nós teremos 7 pessoas sendo indicadas. O que nós vamos fazer agora? Eu coloquei ali na tela o nome das 40 pessoas que fazem parte da comissão da igreja. Então essas pessoas já estão automaticamente convocadas para estar hoje às 4h30 da tarde para participar da comissão organizadora, ok? Da mesma maneira, essas pessoas não podem ser votadas para a comissão de hoje, porque elas já estão automaticamente, já foi autorizada pela igreja. Então o que precisamos fazer agora? E eu preciso da rapidez de vocês para a gente resolver isso. Precisamos indicar 7 nomes de membros da igreja de Central de Vitória, batizados nessa igreja, para fazer parte desta comissão, tá? O que a gente pede? Você vai levantar a sua mão, nossos anciãos estarão aqui, eu já vou te emprestar aqui o microfone, ele vai me ajudar, e você vai indicar o nome. O que nós pedimos? Alguns pontos. Primeiro, que tenhamos maior representatividade, então tenha jovens, mulheres e tal, esse é o primeiro ponto. Segundo, nós pedimos também que não seja indicado pela mesma pessoa, não pode ser indicado mais de uma mesma pessoa não pode indicar 2 vezes, e não pode ser indicado pessoas da mesma família, para a gente ter maior representatividade dentro desse processo. Tudo claro, amigos? Podemos seguir? Então vamos lá. Lá em cima o Caio está na galeria, caso alguém queira fazer uma indicação, só levantar a mão lá e o Caio vai até a pessoa. Aqui embaixo o Jajá e o Isaac está ali, também está disponível para poder nos ajudar nesse processo. Vamos lá então rapidamente, a Mariana vai fazer as anotações aqui desta votação. Vou pegar o microfone com fio. Eu vou ficar aqui, para a gente poder organizar. Pastor Samuel vai me ajudar aqui, viu, pastor, para a gente poder combinar. Vamos lá, vamos começar. Primeira indicação, por favor, levanta a sua mão. Então nós temos aqui, primeira indicação, depois aqui o Paulo Raul, depois a Ed. Vamos lá. E depois lá em cima. Nelsinho Filho.
Nelsinho Filho, apoio, apoio, ok. Nelsinho está aqui? Está aqui? Ok. Então, está indicado. Quantos estão de acordo que o Nelsinho participe dessa comissão? Levante a sua mão, por favor. Está votado. Nelsinho Filho está participando. Por favor. Ramon Pestana. Ramon Pestana. Apoio para que Ramon Pestana participe dessa comissão. Ramon, ok? Tudo certo? Cadê o Ramon? Está por aqui? Deixa eu ver se está aqui. Acho que não está, mas vai chegar até ele lá essa informação. Não sei se ele está aqui em Vitória, mas acho que sim, né? Acredito que sim. Está aqui. Então, quantos estão de acordo? Levante a sua mão, por favor. Então, Ramon Pestana, ok. Edna, por favor. Vinícius Galber, jovem. Apoio para o Vinícius, apoio, ok. Lá em cima, Caio. Osano Marques. Osano Marques, está aqui o Osano? Está aqui. Apoio para o Osano, ok. Tá aqui. Tudo certo hoje à tarde, Osano? Maravilha. Então, quantos estão de acordo? Levante a sua mão, por favor. Estamos, ok, votados. Quantos já temos, Mário? Já perdi as contas. 4. Faltam 3. Diga aqui, minha irmã. A irmã Eliana Valadares. Irmã Eliana Valadares já está faz parte da comissão da igreja. Muito obrigado, viu, minha amiga? Mais alguém? Diga. Mas eu vou colocar alguém de suplente, tá? Ele foi votado pela comissão, nós colocamos uma pessoa de suplente. Obrigado, Carla. Mais alguém? Mais alguma indicação? Faltam 4. Diga que a Ione, primeiro lá em cima, isso. David Datati. David Datati. No seu sobrenome. David Datati. Apoio? Apoio. Está por aqui? Não está? Está? David? Não está. Vamos deixar então depois também a questão da suplência. Mas quantos estão de acordo para o David? Ok, votados. Elis Helene Dutra. Apoio? Elis Helene Dutra. Ok. Já temos quantos? Faltam 1 e aí vamos votar o suplente. Vamos lá. A Carla já foi, como já foi indicado Osano, a Carla já... Ok. Mais alguém? Diga, minha amiga. Indico a Edna. Edna. A Edna já está na comissão da igreja. Muito obrigado, Carla. Desculpa. Que isso? Mais um nome. Temos alguém na galeria? Não? Aqui? Mais alguém? Pastor, pede para repetir os nomes, por favor. Repita para mim, por favor, Mariana, os nomes. Nelsinho Filho, Ramon, Vinícius Galter, Osano, Davi e Eliselene. Perfeito. Temos só mais um nome. Diga, minha amiga. Pastor Jean. Pastor Jean. Apoio para o pastor Jean? Ótimo. Apoiado. Maravilha. Formamos os 7, então, né? Vamos votar, então, mais um suplente para a gente poder encerrar. Pode ser? Essa pessoa é suplente. Caso precise, a gente vai chamar esta pessoa para participar desta comissão. Ok? Vamos lá. Pode falar. Pode. Dica Ana Júlia. Ana Júlia. Apoio para Ana Júlia, que é uma jovem da igreja. Apoio. Ok, a Ana está aqui. Acho que eu vi ela aqui em algum lugar. Está aqui, Ana. Então, quantos estão de acordo? Levante a sua mão, por favor. Então, estamos indicados. Mariana, por favor, vamos chegar aqui. Leia para nós novamente todos os nomes e a gente encerra esse momento. Nelsinho Filho, Ramon Pestana, Vinícius Galter, Osano Marques, Davi Datati, Eliselene Dutra, Pastor Jean, Ana Júlia. Amigos, então esses foram os nomes que foram indicados por essa comissão. Nós temos já votado pela comissão da igreja que nós precisamos ter um quórum de 13 pessoas para a comissão funcionar. É o mesmo quórum se repete. A comissão agora vota um quórum para a comissão de nomeações, tá? Mas permanece o quórum da comissão da igreja, ok? Começaremos pontualmente às 16h30 para definir este processo. Amigos, muito obrigado. Posso fazer um último pedido? Orem pelas eleições da igreja, para que possamos ter uma comissão
unida e organizada para a nossa igreja continuar crescendo. Obrigado, Mariana. Obrigado, pastor Samuel. Feliz sábado. O mundo nos impõe dificuldades, tristezas, dores. Mas quando nós olhamos para o alto, o nosso Deus está dizendo o seguinte: filho, não há o que temer. Sabe por quê? Porque eu estou sempre com você. Não há o que temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a lei, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a lei, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel.
Senhor ao nosso lado, nós não precisamos temer nada. Mas tem um ditado que diz o seguinte: quando eu quero resultados diferentes, eu tenho que fazer coisas diferentes. Se eu não tenho nada a temer e eu quero que minha vida sofra uma restauração, a primeira coisa que eu tenho que fazer é clamar. E eu tenho que clamar a Deus assim: restaura, Senhor, restaura a minha vida, restaura tudo que há em mim, porque tudo que tem em mim não é perfeito para Deus, mas Deus restaura, basta nós clamarmos. Vamos cantar? Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda a honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Nessa manhã de sábado você não está cantando para as pessoas, você está clamando a Deus. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda a honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Amém? Feliz sábado, igreja. Vocês vão bem? Glória a Deus. Hoje eu estou aqui com meu companheiro, pastor Alegria, viu? Rafael Duarte, junto conosco, depois de uma viagem, jornada, foram reuniões em Brasília. Como é que foi, pastor? Tudo bem? Tudo bem, é muito bom ver a igreja organizada e participante. Mas estou mais feliz de voltar, porque já vi casa nova, viu, Marcelo? Amém. As coisas já estão acontecendo. Cheguei agora e olha, algumas notícias boas. Primeiro, já chegaram e já temos o ar-condicionado para todas as salas da igreja, amém não? Amém. Graças não ouvi um a amém, Deus. não, Olha pastor. que benção, já amém, chegou. igreja? Já estão sendo instalados até a próxima semana. Todas as salas da igreja, inclusive a sala dos adultos, já estarão com o ar-condicionado. E já estamos com as cadeiras fabricando. Até o final do mês deve chegar e, se Deus quiser, no primeiro sábado de dezembro, já estaremos com as cadeiras para as salas funcionarem, né, Marcelo? Glória a Deus. E também o que o senhor viu mais? O elevador, como é que está? Olha, já temos elevador sendo instalado, o segundo elevador, amém não?
Então nós teremos o elevador lá da frente, mais o elevador aqui do salão anexo. Já estamos instalando os novos bebedouros aqui também para salas infantis. Aos poucos vamos estruturando a nossa igreja para servir melhor ao Jesus Cristo. Marcelo. Glórias a Deus então, pastor. E agora, pastor, deixa eu mostrar aqui para a igreja também, por favor, o projeto Casa Nova aí. Passa aí para mim então, por favor. Nós tivemos uma evolução. Opa, passou muito. Aí. Sábado passado, quem está acompanhando, a cada sábado conosco aqui, nós conseguimos arrecadar 155 cotas, amém? Amém. E agora nós fizemos um apelo aqui para todos vocês e avançamos mais um pouco. Olha aí, passa o próximo slide. Fomos para 229 cotas, amém? Glória a Deus, porque você está entendendo. Tivemos um salto aí, pastor, quase da vez passada ali, mais quase 50% de 155. Então, ou seja, a igreja está entendendo, nós estamos avançando, precisamos chegar ali nas 700 cotas. E como que você pode fazer isso, essa doação, essa oferta? Através do 7Me. Você que tem o 7Me, você entra lá e escolhe lá na hora de colocar a verba, coloca lá Projeto Casa Nova, e também tem uma outra verba que o pessoal está acostumando colocar lá, Móveis Escola Sabatina. E você pode fazer a sua doação para a honra e glória de Deus, porque nós estamos estruturando a nossa igreja, pastor. E o nosso apelo é que vocês entendam que nós somos fiéis a Deus com a nossa vida, com os nossos talentos, mas também somos fiéis com os nossos recursos. Você vai continuar sendo fiel a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas, para que essa igreja continue avançando. Mas essa é uma oferta de sacrifício a mais que estamos apelando ao coração de vocês, para que a gente consiga ter uma igreja ainda melhor para servirmos a Cristo Jesus. Obrigado por fazer parte disso, mas eu acho que a gente pode mais. E talvez na sua classe, com a sua família, com seus amigos, a gente precisa aí, pelo menos, chegar aí à metade dessas cotas o mais rápido possível, para a gente conseguir cumprir com esses compromissos que já fizemos pela fé. Não é isso, Marcelo? É isso Mas mesmo. Deus vai nos dar em nome de Jesus. Com certeza. Nesse momento, nós vamos participar da adoração, a devolução dos dízimos e das ofertas, e os diáconos e diaconisas estão autorizados para recolher, enquanto nós ouviremos um belo louvor ao nosso Deus. Amém. Arrastando, sem culpa foi Jesus, a caminho do Gólgota. Ele andou, em seu rosto bateram os seus pés e mãos, e erguendo na cruz sua carne rasgou, seu sangue ali correu pelos pecados meus. E filho hoje sou. E este sangue é a minha garantia que habita. Quando olhava para o céu, Jesus, um cruel soldado
inocente tornou-se culpado, mas venceu e tudo foi consumado. Seu sangue ali correu pelos pecados meus, comprou minha vida e filho hoje sou. E este sangue é a minha garantia que em Sião vou pra sempre habitar. Que em Sião vou pra sempre Nós louvamos a Deus pelas bênçãos incontáveis que Ele tem derramado em nossas vidas. Somos o povo da Bíblia e nós vamos ler um texto que Deus reservou para você nessa manhã. Salmo 34, a Bíblia diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Como é bom saber que Deus está conosco. Nós vamos orar, nós vamos entregar os nossos pedidos nas mãos de Deus. E nós queremos dizer para você que está em casa, que a Igreja Central de Vitória também está orando pelos seus pedidos. Você pode comentar qual é o seu pedido, o seu agradecimento, e nós iremos elevar uma prece agora ao Senhor, iremos interceder pelo seu pedido. Que Deus abençoe você. Eu convido você a se ajoelhar neste momento, e nós vamos orar ao Senhor e entregar as nossas petições diante do altar do nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui dobrados diante da Tua presença em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Deus Espírito Santo nos trouxe aqui do templo para ouvir a Tua voz. E estamos aqui, ó Pai, com os nossos pedidos, com os nossos anseios, e nós queremos nos achegar diante do trono da graça, pedindo perdão pelos pecados, misericórdia da nossa vida, ó Deus, para que possamos ter parte diante do Senhor. Redimidos pelo sangue de Jesus, nós podemos agora, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, entregar a nossa vida. Mas principalmente, ó Deus, os pedidos do nosso coração. O texto sagrado diz que quando nós clamamos, o Senhor nos escuta. E nós estamos aqui clamando ao Senhor. Há mães que estão intercedendo pelos filhos, há pais que estão orando pela sua família, há jovens que estão pedindo que o Senhor abra uma porta de emprego, há pessoas que estão clamando por cura, há pessoas que estão clamando por um pedido especial, mas há filhos e filhas que também estão aqui, ajoelhados diante do Senhor, porque tem uma bênção especial, um agradecimento ao Senhor. A grande realidade, ó Pai, é que nós estamos aqui, pedindo e agradecendo, nós estamos diante do Senhor, e nós pedimos que a vontade do Senhor, que é soberana, venha a ser concretizada em nossa vida. Senhor Deus, eu peço, como pastor desta igreja, que a paz do céu, a paz do Senhor, venha preencher o nosso coração nesse momento. Amém. E possamos levantar desta oração,
tendo a certeza que a nossa vida está nas mãos do Senhor, e nós não precisamos temer, porque o Senhor está cuidando de tudo. A nossa vida entregamos nas tuas mãos, mas também a nossa família. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Maior que esse mundo, maior que o universo, não há fronteiras para esse amor, um amor que aproxima criatura e Criador, um amor que se fez homem pra salvar. E assim o Deus eterno, Criador de todo o céu, o Deus que com suas mãos tudo formou, desceu a este mundo pra morrer em uma cruz e dar a sua vida por amor. Maior que esse mundo, maior que o universo, não há fronteiras para esse amor, um amor que aproxima criatura e Criador, um amor que se fez homem pra salvar. Puro, santo, pleno e eterno, um amor que aproxima a criatura e Criador, um amor que se fez homem pra salvar. Amém.
Muito obrigado, Quarteto Adventus, lá de Nova Venécia, que veio nos abençoar esta manhã com essas músicas. Me dê permissão para que eu possa cumprimentar você mais uma vez. Afinal de contas, estou muito grato a Deus por poder estar aqui, fazendo o que eu mais gosto, estando com a minha família e estando com a minha igreja, para podermos abrir a palavra de Deus. Feliz sábado, igreja! Deus te abençoe em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Que o seu coração esteja preparado para receber a semente de Deus essa manhã. E que Jesus fale com você. Eu orei muito por você essa semana, para que Deus pudesse trazer você para cá e que você estivesse pronto para sair daqui falando assim: eu fui alimentado pela palavra do Senhor Jesus. Então que Deus fale com você essa manhã, tá? Muito bom revê-los. Um abraço especial para você que está conosco na internet. Sejam bem-vindos. É muito bom saber que de vários locais pessoas assistem esta igreja. Que você se sinta participante da Igreja Central de Vitória. E que neste lugar você também adore o Senhor Jesus, tá? E eu tenho um desafio para você. Eu não sei se você reparou, mas nós chegamos nessa semana a 129 mil inscritos em nosso canal. Amém, não? 129 mil inscritos. Mas posso lançar um desafio? Para você que está conosco. Será que a gente consegue chegar em 130 mil? O que você acha? Será que a gente consegue, não? Eu acho que se você dá uma olhadinha depois para ver se você está inscrito, às vezes você vê se algum amigo pode se inscrever também, nós conseguimos chegar em 130 mil inscritos e a gente vai alcançar mais pessoas para o reino de Deus, tá bom? Conto com você, se inscreva, envie essa mensagem para outras pessoas também. Por fim, eu sei que tem pessoas que estão conosco aqui que estão nos visitando essa manhã. E eu fico muito feliz de receber você, tá? Já tirei foto ali com gente lá do Ceará, pessoas que vieram de outros lugares desse Brasil para poder participar e assistir o culto conosco. Seja bem-vindo, viu? Então, pergunto para vocês, tem alguém que está conosco que não é membro da Igreja Central de Vitória, mas está nos visitando essa manhã? Levanta a sua mão, por favor. Uau, que legal. Olha lá em cima. Sejam bem-vindos, viu? Receba o nosso abraço especial, que você sinta-se participante da adoração desta manhã. Vamos para a Bíblia? Pega a sua Bíblia, por favor. E vamos para a palavra de Deus. Depois desse processo de viagens e tal, já faz um tempinho que eu não consigo estar pregando, mas nas minhas últimas mensagens eu trabalhei com vocês alguns personagens. Eu gosto de estudar dessa maneira, de personagens que não são os personagens principais. Nós falamos muito sobre José, Moisés, Elias e tantos outros, mas existem outros personagens que estão na mesma história, mas que são tão importantes quanto para poder fazer parte também. Na verdade, que na nossa vida o protagonista seja Jesus e que você seja coadjuvante, sendo instrumento para participar da história, mas sabendo que é Deus que dirige todas as coisas. Então hoje e nos próximos 3 sábados, na verdade, nos próximos 3 sábados nós estaremos juntos para conversarmos um pouquinho sobre personagens coadjuvantes e vamos tentar entender nesses personagens lições para a nossa vida, tá? Então vamos precisar da sua atenção aí no texto. E deixa eu fazer só mais um convite para amanhã. Os domingos de novembro, eu estarei tendo a alegria de trabalhar uma série chamada O Milagre Antes do Milagre. Você precisa de um milagre? Sim ou não? Eu preciso. Mas existe um milagre que tem que acontecer antes do seu milagre. E é isso que nós vamos conversar amanhã. Eu espero você aqui às 19h30 para abrirmos a palavra de Deus. Abra aí, 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. É a história que nós vamos conversar um pouquinho nesta manhã de sábado. E vamos tentar entender aqui o contexto, os pontos principais de cada um dos personagens que aparecem nessa história. Que Deus fale conosco. Posso convidar você a orar comigo? Do jeito que você está, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Grande Deus, é muito bom estar de volta à minha igreja. Ter a alegria de poder abrir a palavra de Deus com os meus irmãos. E juntos nós queremos ouvir a voz do Senhor. O Senhor já estava comigo lá em casa quando eu preparava essa mensagem, porque foi o Senhor que preparou. Mas agora o Senhor está aqui, conosco, para falar conosco. Que aqui não seja a voz de um homem, que aqui seja a voz do Senhor. E que o nosso coração esteja como terreno bom, terreno preparado para receber a semente da vida eterna e que ela possa dar muitos frutos para a eternidade.
Que os teus filhos continuem neste culto, não assistindo um culto, mas prestando um culto agradável ao Senhor. E que agora possamos prestar este culto, ouvindo a sua voz, entendendo o texto. E que aquilo que não ficar claro, que o Senhor esclareça pelo Espírito Santo. Que o Senhor continue conosco neste lugar. É a minha oração. E ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Amém. 1 Reis 18 é a famosa história de Elias perante um rei que é considerado um dos piores reis de Israel, chamado Acabe. Olha o que diz o verso 1, diz assim: muito tempo depois, 1 Reis 18, muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá e se apresente a Acabe, porque eu farei cair chuva sobre a terra. Ok. Parênteses aqui, olha para mim. O capítulo 18 de 1 Reis está apresentando uma crise. Qual crise está acontecendo? Qual crise? Eles estão há 3 anos sem o quê? Sem chuva. Mas na verdade essa é apenas uma consequência da crise. A maior crise que eles estavam enfrentando não é essa. Qual era a maior crise que eles estavam enfrentando, igreja? Eles estavam longe de Deus. E quem está longe de Deus está em crise. É isso que está acontecendo aqui. Deus está de alguma maneira tentando mostrar para eles que eles estavam vivendo um afastamento de Deus e que esse afastamento estava trazendo consequências. E 3 anos e meio sem chuva, amigo, olha, difícil demais. Mas foi para esse tempo que Deus chama um homem chamado Elias. Na verdade, nós estamos falando aqui, só para fazer um contexto para a gente, preste bem atenção. Eu gosto das curiosidades bíblicas, tá? Então a gente vai conversar aqui sobre elas. Nós estamos aqui falando sobre o reino do norte. Tá claro? Existia 2 reinos, reino do sul, reino do norte. Valendo uma paçoquinha. Como é que chamava o reino do sul? Não vai ter paçoca para ninguém, gente. Judá. Muito bem. Judá. Qual que era a capital de Judá? Jerusalém. Reino do sul, Judá. Capital? Jerusalém. 2 tribos. Tribo de Judá, tribo de Benjamim. Reino do norte, 10 tribos. Como é que chamava o reino do norte? Israel. Mais gente acertou, então não vai valer a paçoquinha mais não. Qual que era a capital do reino do norte? Samaria. Estou falando aqui dos reinos do norte. Posso dar mais alguns dados de curiosidade para vocês? Durante o período do reino do norte, o reino do norte teve 19 reis. Esses 19 reis de Israel, sabe quantos deles foram fiéis a Deus? Sabe quantos? Chuta aí. Nenhum. Misericórdia, hein? Um reino que foi estabelecido por Deus, acabou que nessa divisão, todos os reis que passaram no reino do norte, ninguém serviu a Deus. Deixa eu te dar mais um dado de curiosidade para você levar para sua casa, para você continuar pesquisando. A Bíblia é linda, amigos. Pesquise a palavra de Deus, entenda os detalhes, as entrelinhas, ela faz diferença para a vida daqueles que estão andando com o Senhor. Quem foi o primeiro rei do reino do norte? O primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão. Lembre-se, nós tínhamos alguns reis que coordenavam todo o reino. Então nós tínhamos Saul, depois Davi, depois Salomão. Depois de Salomão, o filho dele, Roboão, acabou que não era um rei muito popular, e aí teve a divisão, e Jeroboão, que era o chefe do exército, acabou tomando conta do reino. Jeroboão reinou, sabe quantos anos? 22 anos, e fez o que era mal perante o Senhor. Ele fez, na verdade, da religião uma plataforma para os seus interesses políticos, e não fez o que era agradável ao nome do Senhor. E aí, quando ele morreu, o filho dele, Nadab, começou a reinar. Sabe quantos anos reinou Nadab? 2 anos. Porque 2 anos depois, preste atenção, você vai entender o porquê que eu estou fazendo esse contexto para você. 2 anos depois, Nadab foi assassinado. O assassino de Nadab foi Baasa. O que aconteceu com Baasa? Foi para a cadeia? Não. O que aconteceu com Baasa? Virou rei. Reinou no lugar do homem que ele mesmo matou. 24 anos, fez o que era mal perante o Senhor. Quando ele morreu, o filho dele chamava Elá, assume o trono.
Mas você já viu falar que a história sempre se repete? Já viu falar isso, não? A história se repetiu. E o Baasa que matou lá o rei, agora o filho dele assume. O que acontece com o filho dele? É assassinado. 2 anos. É assassinado. A pessoa que assassina Zinri não vai preso. Assume o governo. Quanto tempo ele fica governando? Quanto tempo? 7 dias. Houve uma revolta com o povo. Cercaram o palácio. Não deixaram ele sair do palácio. E ele, em desespero por não conseguir sair do palácio, decide botar fogo no palácio com ele dentro. Ok. Quem assume o lugar dele? Depois de cometer esse suicídio, Onri, que era o comandante do exército, assume o trono. E aí diz a Bíblia que Onri foi o pior rei de Israel até aqui. Consegue entender a geração de reis que está surgindo? Onri reina por 12 anos. E depois de 12 anos, assume Acabe. Aí se pensava que Onri já era ruim, recebeu pior. E aí Acabe, para piorar, decide se casar com uma mulher, talvez uma das piores, feiticeira, pecadora, mandona, assassina, chamada Jezabel. Pensa numa mulher terrível, a incircuncisa era má. E aí, nesse momento, Deus vai ter que agir, porque o povo era dele. E o povo estava sofrendo na mão. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. E ela consegue fazer com que o povo começasse a adorar Baal. E aí, nesse momento, vários postes ídolos, vários altares para Baal, vários profetas de Baal são sustentados pelo governo para que mantivesse a adoração a Baal. Baal era um deus considerado o deus da chuva, deus da fertilidade. Era um deus mau, um deus que era promíscuo, que precisava de sacrifícios humanos, de retaliação, de mutilação para poder ser animado para conseguir mandar chuva sobre a terra. E os profetas deles tinham essa função de trazer isso para o povo. E é nesse momento que Deus levanta um homem chamado Elias. Elias não era um figurão, sabe? Elias não era alguém de família importante. Elias era um homem simples. Mas foi neste momento que Elias é levantado por Deus, para ser colocado naquela nação, para ter a coragem que talvez nós não teríamos, para enfrentar este pior rei e essa mulher chamada Jezabel. E Elias, ao ser levantado neste momento, precisou da unção do Espírito Santo para trazer a orientação para o povo. E aí essa crise acontece, 3 anos e meio sem chuva, e Elias é levantado para conversar com Acabe. Sabe, quando eu leio a história de Elias, eu percebo que Deus, ele quer usar os seus filhos. Pessoas simples, mas que estão dispostas a serem usadas pelo Senhor. Eu vi esses dias para trás uma frase que me chamou muita atenção, porque a frase dizia assim: Deus não está à procura de melhores métodos, Deus está à procura de melhores homens. Deus não está à procura do melhor projeto, Deus está à procura da melhor pessoa, que está disponível para poder fazer algo melhor para Deus. Nesse mesmo livro que estava lendo, o autor dizia o seguinte, que se você olhar para o céu de dia, você não verá as estrelas. E por que você não verá as estrelas olhando para o céu de dia? Porque o sol está brilhando. E quando o sol está brilhando, as outras estrelas não aparecem. A grande diferença hoje em dia é porque tem muita estrela querendo brilhar mais que o sol. Difícil, né? Amigos, acredite, precisamos de homens e mulheres que brilhem para Cristo, que sejam luz no meio da escuridão, mas que permita que o sol brilhe, porque o sol da justiça é o Senhor Jesus. Histórias como de Elias me mostram que nesse momento Deus precisa agir para que o seu povo continue sendo dirigido pelas mãos do Senhor. E é nesse momento que aparece o nosso coadjuvante de hoje. Eu quero chamar a sua atenção para este ponto. Vamos lá, verso 2. Elias foi se apresentar a Acabe. Olha o que diz o verso 2. A fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Como é que chama a pessoa? Como é que ele chama, igreja? Obadias. Parêntese, este Obadias aqui não é o mesmo Obadias lá que escreveu um livro da Bíblia. É outro Obadias. Obadias era um nome comum naquele tempo.
E Obadias, ele era um funcionário de quem? De Acabe. E olha, que emprego, hein? Ele trabalhava no palácio do pior rei da história de Israel. Servia e tinha que dar lá tudo que Jezabel mandona queria. Acabe, que tinha suas dificuldades, acabou sendo levado ali, acabou que Obadias trabalhava para ele. Só que diz o texto, e aqui chama atenção, diz assim o verso 3, Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio, mas este Obadias era um homem que fazia o quê? Temia, e diz a minha Bíblia assim, que ele temia muito ao Senhor. Na verdade, a palavra, o nome Obadias significa servo de Deus. Obadias, de fato, era um servo de Deus. Só que um servo de Deus num lugar desafiador. Servo de Deus em um local onde dificilmente alguém conseguiria manter-se fiel a Deus. Mas ele entendeu que Deus precisava dele ali, nesses lugares desafiadores. Existem algumas pessoas que Deus chamará para estar à frente de púlpitos, de atividades, cantando, pregando, dando estudos bíblicos, ensinando, lecionando. Mas existem pessoas que Deus chamará para lugares desafiadores até. Lugares onde a fé e a mensagem de Deus será difícil de chegar, mas ali a luz de Deus precisa continuar brilhando. E Deus precisa de pessoas assim, que estejam disponíveis para continuar brilhando a Deus, e mesmo em locais onde é difícil brilhar para Ele. Obadias entendeu que precisava continuar servindo a Deus. A gente vai falar mais sobre isso. O que Obadias fez? Diz o texto que assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas em grupos de 50 e fez o que com eles? Os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vá para a terra por todas as fontes de água e todos os vales, e pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro caminho. Deixa eu ver se você entendeu a história até aqui. Nós estamos falando de um homem que foi levantado por Deus no meio do palácio de Acabe, chamado Obadias. A missão dele, o texto bíblico deixa claro que este Obadias era um servo de Deus e temia muito ao Senhor. Mas diz que uma das ações que Obadias fez foi quando Jezabel decidiu exterminar os filhos de Deus. Na verdade, Jezabel queria matar Elias, mas para isso decide exterminar todos os profetas de Deus daquela região. Diz que neste momento Obadias fala assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar calado, eu preciso agir. Só que ele sabia que ele estava ali, e na verdade ele não podia nem ser descoberto, senão ele seria morto também. Mas ele consegue ir talvez na escola dos profetas, e possivelmente os comentaristas entendem que aqui eram jovens profetas, crianças até, adolescentes, que estavam sendo preparados para serem profetas das escolas dos profetas. E esse Obadias pega essas 100 pessoas e leva em grupo de 50, 2 cavernas, e esconde essas crianças lá dentro das cavernas, e sustenta essas crianças e essas pessoas durante os anos que a terra estava com fome. Te pergunto, ele sustentava elas com pão e da onde? Quem tinha pão e água naquele tempo? O povo estava em seca, estava em fome. Ele sustenta com pão e água que ele tirava da onde? Do palácio da Jezabel. Jezabel não sabia, mas ela estava sustentando 100 servos de Deus, porque Obadias teve coragem de buscar essas pessoas e levar para um local onde eles seriam protegidos para que a mensagem de Deus não morresse naquela nação. Está entendendo, amigos? A importância de Obadias? Obadias teve coragem de servir ao Senhor Jesus com aquilo que ele podia. É isso que eu posso fazer, então é isso que eu vou fazer. E ele fazia. A história conta que nesse momento Elias está saindo para ir falar com Acabe. Acabe sai do palácio. Amigos, para um rei sair do palácio é porque a crise estava num ponto impossível. E Acabe sai do palácio para procurar capim e água. A água que tinha estava sendo sustentada lá, o profeta de Deus.
Mas Acabe sai do palácio para achar fontes de água e capim para conseguir pelo menos salvar os animais que estavam morrendo. E aí o desespero é tão grande que Acabe fala para Obadias, o servo, você vai para um lado, eu vou para o outro, porque a gente precisa dar um jeito de achar logo. E isso nunca aconteceria, mas naquele dia aconteceu. E Elias vai para um canto e Obadias vai para o outro. E nesse momento, Elias encontra Obadias, sozinho, no meio do caminho, no meio do nada. Talvez se Acabe estivesse sozinho com Elias no meio do nada, puxa, o que poderia acontecer? Mas naquele momento Deus fez com que na hora certa Obadias encontrasse Elias. E aí quando Obadias viu Elias, falou, Elias, é você mesmo? Eu vou contar com as minhas palavras aqui. Pode ler depois o texto com calma. Elias, é você mesmo? Sou eu. O que você precisa, amigo? Que bom te ver. E ele fala assim, olha, eu vim aqui para falar com Acabe. Diz que Obadias fala, pelo amor de Deus, Elias, não faça isso com você e não faça isso comigo. Não faça isso com você, porque desde quando essa crise começou, Acabe já cercou essa nação inteira para matar você, amigo. Você veio se entregar para ele. Ele vai te matar, você não vai dar tempo nem de você falar com ele. Você vai fazer isso mesmo? Ele não, Deus mandou eu vir falar com ele. E tem outro problema, misericórdia. Você sabe que Deus te leva. Você está sumido aí esse tempo todo, porque aonde você anda, Deus tira você e te leva para outro canto. Você é transportado pela aviação do céu. Eu não vou falar com você não, porque se eu for lá falar com o rei que você está aqui, Deus te leva. Quando chegar o rei aqui e descobrir que você não está aqui, o que ele vai fazer comigo? Vou fazer isso não. Elias olha e fala, amigo, Deus pediu para que eu falasse com Acabe hoje. E Deus pediu para que você fosse lá e falasse para Acabe vir aqui. Obadias acreditou na palavra de Elias, sim ou não? Acreditou. E Elias ficou ali para receber Acabe, sim ou não? Ficou, olha o que diz o texto. E a gente vai entendendo aqui os pontos da história. E olha o que diz o verso 11. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo que eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve, não sei para onde. E se eu der a notícia, Acabe, e ele não encontrar, ele matará a mim, esse seu servo que temo o Senhor desde a minha mocidade. E olha o que diz o verso 13. Por acaso não te contaram, meu senhor, o que eu fiz? Jezabel, quando matava os profetas do Senhor, eu escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas de 50 e 50 e os sustentei com pão e água. E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui, ele vai me matar. Então Elias respondeu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe, lhe deu a notícia, e Acabe foi se encontrar com Elias. E quando Acabe viu Elias, disse, então é você, perturbador de Israel. Rapaz, Elias era muito corajoso. Acabe era um rei maldoso. Chega para ele já apontando o dedo, falando, Elias, você é o perturbador de Israel. Elias fala assim, nas minhas palavras, tá? Desculpa o meu mineirês, mas perturbador de Israel é teu pai e tua mãe. Acabe o quê? Elias era corajoso. Mas naquele momento, Elias precisava dessa ousadia para ser um instrumento de Deus naquela hora, naquele momento, do jeito certo. Ali foi feita uma proposta. E aí você conhece bem a história, porque a história é muito clara ao dizer que eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Olha, esse texto é interessante. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Elias fala para Acabe que Jezabel sustentava quantos profetas? 850, não é isso? 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá. Mas na verdade Jezabel estava sustentando quantos? 950, porque ela não sabia, mas ela sustentava 100 profetas de Deus. Interessante. Naquele momento, o desafio é aceito. E aí você encontra Elias, que se levanta no meio de 850 profetas, para poder ali fazer um apelo. A história do Monte Carmelo é interessante porque Elias, preste bem atenção, olha aqui para mim.
Elias, ele começa e antes de qualquer desafio, ele faz um apelo. E ele olha e diz aquela frase tão famosa do texto, versículo 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, siga-o. Porém, o povo não disse uma só palavra. Interessante isso aqui. Elias se levanta, manda chamar a nação inteira. E perante o espetáculo, e vivemos na cultura do espetáculo desde aquele tempo, perante o espetáculo que era necessário para que o povo entendesse o que estaria acontecendo, Elias se levanta e faz um apelo teórico no coração daquelas pessoas e diz: até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Em outras versões diz: até quando cocheareis? Até quando vão ficar mancando de um lado para o outro? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vem cá, não dá para ficar em cima do muro mais. O que Elias está dizendo aqui é: não tomar uma decisão já é uma decisão. Enquanto vocês estão em cima do muro pensando que está tudo bem, não está. Se vocês acharem que não estar fazendo nada, que não estar do lado de Deus, isso significa que vocês já automaticamente estão ao lado de Baal. Não façam isso. Se o Senhor é Deus, siga a Deus. Se Baal é Deus, siga a Deus. E Elias faz aquele sermão eufórico, animado, fervoroso, como ele gosta de fazer. E aí ele faz o apelo e diz assim: quem é o primeiro, vem aqui à frente que eu vou orar. Quantos vão? Quantos vão? A tristeza do evangelista. Quantos vão? Nenhum. Misericórdia, hein? Que evangelismo que deu errados. Elias então diz uma frase emblemática. Ele olha para aquele povo e diz assim: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E só os profetas de Baal são 450 homens. Elias diz uma frase aqui, na verdade ele não poderia dizer diferente. Mas quando ele diz assim: eu sou o único que restou dos profetas de Baal, na verdade, ele não era o único. Porque Obadias tinha sustentado e guardado mais quantos? Mais 100. Posso falar uma coisa para você sobre isso? Olha aqui para mim. Tem horas que você pensa que está sozinho, né? Mas você não está. Tem mais gente que enfrenta as lutas que você enfrenta. Tem mais gente que sente as dores que você sente. Tem mais gente que enfrenta as batalhas que você tem enfrentado também. Elias, quando olha, fala assim: eu estou sozinho. Só eu sirvo a Deus. Não, amigos. Tem mais gente servindo. Que talvez você não conhece. Mas em algum momento Deus vai revelar aqueles que servem. Talvez hoje você olhe lá para o seu emprego e fale: aqui só eu que sirvo a Deus. O povo aqui tudo perdido. Mas às vezes tem mais. Que às vezes só precisa do tempo de Deus, do apelo de Deus, da ação de Deus, da sua ação. Na verdade tem gente aí que serve a Deus há muito tempo, só não sabe. Mas que está aí precisando ser levantados. Em outras áreas também. Eu lembro, eu fui pastor solteiro, pastor Samuel, 5 anos. Passei pelo vale da sombra da morte. Mas eu tinha um plano. E eu falava: Senhor, eu quero casar com alguém que o Senhor também deseja, que o Senhor também chamou. E enquanto eu estava lá em Juiz de Fora sozinho orando, lá em Belo Horizonte tinha uma moça orando. Eu não sabia, eu não conhecia. Ela também não me conhecia. Mas eu já orava por ela. E ela já orava por mim. Até que um dia Deus nos fez nos encontrar. E estamos ano que vem fazendo 10 anos de casado. A vida é assim. Existe alguém orando, sim. Existe mais alguém aí que também será levantado por Deus na hora certa, do jeito certo. Ore. Não deixe de orar, não. Deus vai continuar agindo.
Está claro? Deus sustenta os seus filhos das mais diversas maneiras. É ou não é? Tem aquela historinha, eu acho que eu já deve ter contado, vocês devem ter ouvido ela 300 vezes, mas eu vou contar de novo. Daquela senhorinha, já viu essa história? Daquela senhorinha que ficou viúva. 7 filhos. O interior não tinha condições mais de sustentar os filhos, já não tinha força para trabalhar tanto. O marido, que era aquele que sustentava a família, morre e ela fica desesperada. E um dia ela chega em casa e os filhos falam aquela frase mais difícil para uma mãe, que é: mãe, estamos com fome. E ela abre o armário e não tem nada para comer. E ela, angustiada, vai para o quintal de casa e fala assim: eu vou falar com aquele que pode nos ouvir. E ela ajoelha naquele quintal e começa a orar com toda a força e intensidade. Diz: Senhor, os filhos foi o Senhor que me deu e agora eu não tenho nada para oferecer para eles comerem. Senhor, eu não sei como nem de que maneira, mas eu preciso que o Senhor envie comida para mim. Por favor, Senhor, me sustente, eu preciso do alimento. Diz a história que do lado da casa dela morava um empresário, riquíssimo, mas ateu. Ouviu, passou na janela e, por coincidência, ou na verdade por cristocidência, passou na janela na hora e escutou a menina, a mulher orando, e passou assim: eu vou pregar uma peça nessa senhora. Pegou o carro, foi no mercado, que ele era dono. Chamou um dos funcionários: vem cá, Zé. Falei: pois não. Zé, faz um favor para mim. Diga, vai lá no mercado e faz uma compra para mim, daquelas compras caprichadas de 6 meses. Pode botar do bom e do melhor, encha o caminhão. E o Zé: nossa, chefe, o senhor não é disso? Tá bom. Foi lá, caprichou com arroz, feijão, tal. Caprichou, encheu o caminhão e voltou lá. Falei: e agora, chefe, o que eu faço com essa compra? E ele falou assim: sabe a minha vizinha, aquela senhorinha que tem 7 filhos, que ficou viúva? Vai lá, entrega para ela essa compra. Que isso, chefe? Com alegria, que maravilha. Parabéns, viu? Vou lá entregar. E aí ele falou: não, tem um detalhe. Qual o detalhe? Quando você chegar com a compra para ela lá e ela perguntar quem foi que mandou, fala que foi o diabo que mandou para ela. O funcionário está repreendido, chefe. Mas era o chefe, vai falar isso sim. Tá bom, então. Pegou o caminhão, parou na frente da casa da senhora, tocou a campainha, abriu o caminhão, ela saiu, abriu a porta. E ela começa a descarregar aquele monte de caixa, e as crianças pulavam, a mulher sorria, com um sorriso mordia a orelha. Um anjo de Deus, e alegria e tal. Na hora que terminou de entregar, o cara falou assim: olha, você sabe que eu sou funcionário do mercado, né? Não foi eu que trouxe, eu só entreguei aqui para a senhora, mas Dona Maria, a senhora não vai perguntar quem foi que mandou as compras para a senhora, não. E a Dona Maria, sincera e fiel a Deus, olhou para aquele homem, olhou para aquelas compras, olhou para as crianças. E com lágrima nos olhos diz: desculpa, moço, mas eu não vou perguntar. Porque quando o meu Deus quer, até o diabo obedece. Amigo, quando o meu Deus quer, até o diabo obedece. 100 profetas foram sustentados por Deus. A história termina dizendo que aqueles 450 profetas de Baal ficaram ali o dia inteiro, pulando, cantando, gritando, se cortando, se mutilando. Diz que Elias ficou ali de olho para ver se não tinha uma fraude. Eu imagino Elias olhando e falou assim: esconde esse fósforo aí, hein? Esconde essa gasolina. Tô vendo, hein? E chegou um ponto em que Elias olha e fala: acho que ele está dormindo, hein? Elias era... Eu quero conhecer Elias no céu. Está dormindo, hein? Esse Baal de você está dormindo, hein? O dia inteiro. E aí Elias, chega o momento dele. Ele manda reconstruir o altar de Deus. O altar é reconstruído, o texto bíblico diz. E aí ele faz mais um pedido. E ele diz assim: agora gostaria que vocês me trouxessem água para que a gente possa molhar este altar. E olha o que diz o texto, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: seu nome será Israel.
E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E ao redor deste altar fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. E então armou a lenha, cortou o novilho e em pedaços os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. E disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. E a água escorria do altar e enchia toda a vala aberta. E quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: amigos, me ajude aqui. Qual o tamanho da oração de Elias? Quanto tempo você acha que um profeta tem que orar para que Deus faça cair fogo do céu? Vamos fazer um desafio. Me ajude aí alguém que gosta que está com o relógio funcionando. Eu vou ler a oração de Elias, você fala quanto tempo durou a oração de Elias. Pode ser? Vou falar devagar. Está contando? Olha aí, conta aí. Começar, hein? 1, 2, 3. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que segundo a Tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, é Deus e que fizeste o coração deles se voltar para Ti. Amém. Quanto tempo? 23 segundos? 35. 30 segundos de oração. Os profetas de Baal ficaram quanto tempo? O dia inteiro. Quantos segundos de oração? 30 segundos de oração em média. Foi suficiente para que imediatamente caísse o quê? Fogo do céu e consumiu todo o altar, a ponto da água ser limpada pela força do fogo. É uma história espetacular, não é? E Deus age ali, e está provado publicamente que Deus é o Deus dos céus. A história termina que Elias sobe ao monte e manda recado. Avisa Acabe, tira a roupa do varal, Acabe, vai chover. Elias ainda precisou orar 7 vezes. E por 7 vezes a chuva veio. E depois de 3 anos e meio, a chuva aconteceu. Te pergunto, por que choveu? Por que choveu? A chuva, a seca não era um símbolo da ausência de Deus? Então a chuva era símbolo de quê? Da presença de Deus. Então por que choveu? 3 lições. E eu termino. Estão comigo? Sim ou não? Primeira lição. Primeira lição. Deus tem os seus filhos em todos os lugares. E inclusive Deus tem seus filhos em lugares desafiadores. Deus tem os seus filhos. E se Deus colocou lá, você não foi chamado para ser mais um lá. Se Deus te colocou lá, é porque você precisa ser usado para a causa de Deus, para salvar pessoas, para ser luz, para brilhar para Cristo, para testemunhar do amor de Deus aonde Deus colocou você. E sim, precisamos de servos de Deus nesses lugares também. Nas universidades, nos trabalhos públicos, nos lugares onde em algum momento você poderá ser usado pelo Senhor e se levantar na hora certa para agir da maneira correta, para que o reino de Deus permaneça. E sim, vai ter momentos em que Deus vai te levar em lugares desafiadores e vai ter momentos em que Deus vai te tirar de lá. Mas não importa, o que importa é que você permitiu ser usado por Deus da hora certa, no momento certo. O que você não pode é como eu contei na história de Esther. Na hora que Deus chamou você, você não ouviu a voz dele. Na hora que você devia agir,
Você deixou de agir. Ah, amigo, se você deixou de agir na hora que Deus pediu para você agir, com o lugar que você estava, com a função que você estava, talvez Deus vai ter que tirar você de lá e botar outro. Mas foi para um tempo como este, que talvez Deus chamou você para este momento, para este local, para este contato, para esta pessoa, para este lugar. A primeira lição é, mais uma vez, querida igreja, assim como Obadias foi extremamente importante para salvar 100 profetas de Deus, e que possivelmente foram responsáveis por trazer uma revolução espiritual para Israel, Deus hoje está levantando você no seu lugar, para fazer uma revolução na cidade de Vitória, no Espírito Santo, no Brasil, porque Ele quer usar você para este tempo, para que Ele volte logo. Você está disponível? Segunda lição. A segunda lição, eu preciso repetir para a minha igreja a frase que Elias disse tantas vezes: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aqui Elias faz um apelo teórico. Aqui, na verdade, é o começo do momento e está todo mundo com medo, está todo mundo preocupado, sem entender o que vai acontecer. Está ali Elias sozinho, em pé, perante uma multidão, e está do lado dele 850 profetas do mal. E Elias se levanta com coragem e faz um apelo àquele povo que sabia quem era Deus, que sabia que era o Deus de Israel que deu aquela terra para eles, que lembrava que a história para que eles pudessem chegar até ali foi grande, gigante. Mas naquele momento Elias olha para eles e fala assim: olha, eu preciso que vocês tomem uma decisão. Quantos vão aceitar o meu apelo? E ninguém aceita. Sabe, tem momentos da vida em que parece que você sabe o que tem que fazer, você sabe o que tem que falar, mas você trava. Você escuta, esse é o momento, essa é a hora, essa é a chance, é o momento, mas você... porque você ainda está entre dois pensamentos. Você não tem certeza, você ainda está inseguro. Mas, querida igreja, fé não é dúvida, a fé é certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Você tem certeza? Então tenha certeza. Não tenha dúvida. Se Deus está à frente de tudo, se é a obra de Deus e não dos homens, entenda. E vai ter momentos em que você vai precisar ser chamado por Deus. Vai ter momentos em que você vai precisar ser movido por Deus para outro lugar, porque Deus precisa de você lá. Mas vai ter momentos em que Deus vai precisar até disciplinar você, até orientar você, até corrigir você. E as correções de Deus também são bênçãos, sim ou não? Sim! E vai ter momentos em que Deus vai usar diversas maneiras para falar com você. Através de homens de Deus, através de um sermão, de uma música, de um momento, de uma decisão, de uma situação, de uma circunstância, às vezes até com a boca do ímpio. Mas é nesse momento que Deus vai falar assim: até quando você vai ficar em cima do muro? Tenha coragem de se posicionar ao meu lado, e eu estarei com você, em cada momento, em cada instante. Mas aqui, eu preciso da atuação do Espírito Santo. Podia me ajudar aqui, por favor? Não? Olha aqui para mim. Terceira e última lição. E eu preciso que você entenda isso, amigo, porque eu fiz o sermão inteiro para chegar aqui. Então que seja a voz de Deus falando com você. Para mim, o ponto alto dessa história é um segundo apelo que Elias faz. Vou explicar. Elias, ao começar a sua jornada, ele olha para aquele povo e diz: até quando vocês irão cochear entre dois pensamentos? Mas agora, quando chegou o momento em que ele vai orar, quando chegou o momento em que ele vai fazer com que algo aconteça, depois de um dia inteiro em que os profetas de Baal não fazem com que... E na verdade, amigos, foi Deus que estendeu a mão, porque a Bíblia diz que o diabo faz fogo descer do céu, sim ou não? Poderia, mas naquele momento Deus agiu para que isso não acontecesse. Mas agora Elias olha para aquele povo e antes de orar, ele diz assim: queridos, antes de orar, eu preciso de um desafio. Aqui tem 4 cântaros. Eu preciso que vocês tragam água, que nós vamos molhar o altar.
Eu confesso que quando eu li essa história, a minha impressão, amigos, era de que Elias queria fazer, sabe, uma gracinha. Era só um detalhe, assim, sabe, só para mostrar que Deus bota fogo em lenha molhada, sabe? Na verdade, eu pensei durante a minha vida inteira que esse momento era apenas um detalhe, mas não é. Deixa eu perguntar para você, aquele povo estava há quantos anos sem ver chuva? Quantos anos? 3 anos e meio. Qual era o artigo de maior luxo daquele tempo? Qual era o artigo de maior luxo daquele tempo? Quem tinha água era o quê? Rico, milionário. Quem tinha água naquele tempo tinha o artigo de maior luxo do mundo. E agora vem Elias e fala assim: amigo, eu vou orar, mas para orar eu preciso que você vá na tua casa, pega aquela botijazinha de água que você tem, aquela garrafa, aquele pote de barro, e traga água para este altar, porque vai chover. Aí eles olham para o céu. Como é que você acha que estava o céu? Como é que você acha que estava o céu? Com nuvem de chuva? Elias teve que orar 7 vezes para aparecer a primeira nuvem. Eles olham para o céu, não tem uma nuvem no céu. E Elias olha e fala assim: não importa, vá em casa, busque a água que você tem e traga a água. E eu só vou orar na hora que encher essas 4 botijas de água. Eu imagino o marido falando assim: bem, vamos lá buscar. A esposa: que é isso? Ou o contrário, né? Bem, nós vamos lá sim. Mulher no marido: vamos sim. Meu bem, mas não tem água nem para fazer o arroz amanhã. Deus vai mandar. O Elias está pedindo. Vamos trazer. Ele já tinha orado? Não, amigos, ninguém sabia o que iria acontecer. Mas o povo vai em casa, pega a água, traz a água, enche as 4 bacias. E Elias manda despejar aquela água no altar. Mas ele não está satisfeito, ele ainda faz isso, mas quantas vezes? Encheu 4, encheu mais 4, encheu mais 4. E só depois de 3 vezes, de 12 jarros cheios de água ser despejado no altar, que ele faz a sua oração de 30 segundos e Deus faz com que o milagre aconteça. Mas ele só faz isso quando o povo tem coragem. Aqui não é mais um apelo teórico, aqui é um apelo prático. Agora Elias olha e fala assim: chegou o momento de vocês mostrarem se vocês estão em cima do muro ou não, se vocês servem a Deus ou não. Vocês vão pegar aquilo que de mais precioso vocês têm e vocês vão trazer a este altar. E se vocês acreditarem em Deus, Deus dará muito mais amanhã. Mas hoje vocês têm que trazer aqui. Na verdade, o que Deus queria era perguntar quem tinha coragem de trazer a água para o altar. Querida igreja, qual é a água que você tem que trazer para o altar de Deus hoje? É o seu tempo? São os seus dons? Qual é a água? Aquilo que de mais precioso é a sua família, são seus filhos. Para você entregar a Deus e falar: Senhor, é teu. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas hoje eu ouvi a tua voz e hoje eu confio em ti. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. O quarteto vai cantar. Por favor, eu vou precisar fazer esse apelo. E eu espero que vocês não sejam como os homens daquele tempo. Mas eu preciso perguntar se tem alguém hoje aqui que tem algo precioso, valioso, para entregar para o Senhor no altar dele. E vai ter coragem de se levantar de onde está e vir aqui. E se o Senhor pedir para você, venha. Não cocheareis entre 2 pensamentos. Se o Senhor é Deus, venha. Quem é a primeira pessoa que vai ter coragem de se levantar de onde está e vir aqui? Amém. Então enquanto você escuta essa música, venha. E hoje,
Se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, mas venha no altar. Escute. Em Deus Pai, nós cremos, pois Ele tudo fez. O céu, a terra e tudo, enfim, o seu poder criou. Seu amor não tem limites, o seu Filho deu por nós e então nos resgatou. Nós cremos sim. Em Jesus nós cremos, o Verbo entre nós intercede junto ao Pai por cada um dos seus. Sacrifício puro e bom, morreu, mas ressurgiu, libertos somos, pois em Jesus. Santo, Santo Espírito, que nos transforma ao ser, conduz-nos à verdade e faz-nos nela crer. Fiel Consolador, habita o coração, indica a direção e nos leva ao céu. Pode a terra tremer e o mar se agitar, nós cremos em Deus, isso não mudará. Pode ser alto o preço que vamos pagar, nós cremos em Deus. Montes ruirei por teu poder, nossa fé bem segura estará no Senhor. Vamos todos proclamar a volta do Senhor, a
aguardamos nós aqui pra sermos resgatados e então ao céu subir. Com Cristo reinaremos no lar de glória e luz, pois glória a Deus. Orem comigo, por favor. Grande Deus, humildemente, Senhor, reconhecendo que somos pecadores, frágeis, que precisamos completamente da sua direção. Os teus filhos saíram dos seus lugares e pela fé trouxeram aqui água para o altar. Pela fé eles entregam ao Senhor aquilo de mais precioso que o Senhor deu a eles. E nós clamamos, Senhor, usa-nos, Deus. É a nossa entrega, é o nosso sacrifício. Nos sentimos pequenos, às vezes não sabemos como fazer, mas o Senhor sabe. Então estenda a sua mão de graça e de poder e nos abençoe neste momento, Jesus. Aceite cada entrega agora. Receba deste momento das mãos dos seus filhos aquilo que eles vieram entregar. E não faça conforme queremos, faça conforme a tua vontade. Mas usa-nos, Senhor. Nos levante neste tempo. E aonde quer que coloquemos os nossos pés, que ali seja levantado a bandeira do reino dos céus. Que onde quer que o Senhor nos levar, que brilhe em nós o brilho de Jesus, o sol da justiça. Nos faça, ó Deus, no restante deste sábado, sairmos daqui para sermos o que o Senhor quer que sejamos, para fazermos o que o Senhor quer que façamos, para viver o que o Senhor quer para a nossa vida. É a minha oração. E ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém.